fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Portanto, nós temos o selo do Espírito. E o selo é uma marca ou sinal que indica duas coisas. Indica propriedade e garantia. Selo tem a ver com a identificação daquele ou daquilo que é selado. Se você já gostou do vídeo, eu convido você a ficar até o final porque está imperdível. Não perde esse vídeo por nada, porque aqui você vai aprender à luz da Bíblia. Você vai ter uma compreensão melhor sobre o que é o selo de Deus, tá bom? Então, de um lado está o pastor Elias Soares e do outro o doutor Rodrigo Silva. Olha só, e a pergunta, eu vou só resumir. A pergunta foi: o selo de Deus é o Espírito Santo ou está na guarda do sábado, ou é o sábado, ou está na lei de Deus? Essa pergunta foi feita por uma ex-adventista do sétimo dia. O pastor Elias Soares acredita de que o selo de Deus, ou seja, nós já fomos selados pelo Espírito Santo, e que o sábado foi coisa dos judeus. Dr. Rodrigo Silva mostra o significado de um selo, os seus propósitos, sua função, e que o selo de Deus está na lei de Deus. Presta bastante atenção com o pastor Elias Soares de início e depois você vai estar acompanhando com o Dr. Rodrigo Silva. Fica até o final para que você não perca essas bênçãos, não deixa escorrer aí entre os dedos essas bênçãos que você vai receber neste momento, tá bom? Então que Deus te abençoe. Pastor, eu sou ex-adventista e a minha pergunta é a seguinte: o selo de Deus previsto no livro do Apocalipse é o sábado? Bom, é uma crença da fé adventista que o selo de Deus é o sábado e o sinal da besta no período da grande tribulação, no período do anticristo, será a guarda do domingo, porque eles acreditam que haverá o chamado decreto dominical, onde as pessoas serão obrigadas a observarem o domingo. E os que aceitarem, portanto, estarão recebendo o sinal da besta. E os que não aceitarem, no caso desta igreja adventista, que eles se consideram a igreja remanescente, inclusive eles se acham que são os 144 mil, né? Que guardam o sábado, eles têm o selo de Deus e por isso eles estão garantidos. Mas nós não temos nenhum indicativo, nem por inferência, de que o sábado seja o selo de Deus para a igreja. Até porque a guarda do sábado não é um mandamento vigente para o cristão. Muito pelo contrário. O sábado é um sinal entre Deus e o povo de Israel. Basta você ler Êxodo capítulo 31, a partir do versículo de número 16 em diante, que você verá que é um sinal entre Deus e Israel. E também em Ezequiel capítulo 20, a partir do versículo 12, também é confirmado que é um sinal. E por outro lado, o sábado é um memorial também para Israel, assim como era a Páscoa, assim como eram várias festas para o povo judeu. Você vai ver isso em Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15. E diga-se de passagem, em Gênesis capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz de forma clara que Deus terminou a obra da criação no sétimo dia. Terminou no sétimo dia. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Fora isso, visto que o sábado é um sinal entre Deus e Israel e é um dia de descanso pelo fato deles não terem tido nenhum dia de descanso ali no Egito, eles trabalhavam incansavelmente, isso você pode conferir em Deuteronômio 5, 12 a 15, Israel, que é o povo judeu, eles descansam num dia, porque eles foram escravos fisicamente na terra do Egito. Mas eu e você nunca fomos escravos na terra do Egito. Eu me lembro até de um amigo meu que trabalhou comigo na livraria. Ele disse assim: olha, eu nunca fui escravo no Egito, mas eu fui escravo do Egito do pecado. Falei, bom, então o seu descanso não é físico, o seu descanso é espiritual. Sendo assim, enquanto Israel descansa num dia, nós descansamos numa pessoa que nos disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ademais disso, se você ler, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, você verá que nós já recebemos o selo, e é o selo
do Espírito Santo, que é a marca da promessa. E o selo do Espírito Santo nós recebemos quando ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Portanto, nós temos o selo do Espírito. E o selo é uma marca ou sinal que indica duas coisas. Indica propriedade e garantia. Propriedade porque significa que a partir do momento que você creu e você recebeu essa marca, você passa a ser propriedade de Deus. E garantia é o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Portanto, o sábado não é o selo de Deus, mas é um sinal entre Deus e Israel, seu povo. Cristo coloca na testa dos 144 mil o seu selo de propriedade. E a besta coloca na testa das pessoas, não o seu selo, porém a sua marca. E qual a diferença entre selo e marca? Quando você vai tanto no original grego do Apocalipse, como na cultura romana daquela época, era interessante notar que o selo significa alguém que tem uma propriedade, que pertence, uma identidade. Selo, grave aí, se você estiver anotando essa palestra, anote. Selo, eu estou agora não falando só da Bíblia, eu estou falando do mundo em que a Bíblia foi escrita, desde a época da Mesopotâmia, passando pelos persas, gregos. Aliás, no Museu do NASP, do campus de Engenheiro Coelho, nós temos no Museu de Arqueologia uma coleção de selos originais dos tempos da Bíblia. E quando a gente examina esses selos, chama a minha atenção que eles têm uma marca, ou melhor, uma identificação. Selo tem a ver com a identificação daquele ou daquilo que é selado. Se você sela uma carta, é para dar identidade à carta. Se você sela uma pessoa, é para dar identidade à pessoa. Porém, a marca é diferente. No mundo greco-romano, época em que o Apocalipse foi escrito, na época de Roma, a marca era dada sobre escravos ou pessoas que, de alguma forma, perdiam a sua classe social. Um escravo, por exemplo, ao receber uma marca na testa, poderia, por exemplo, muitas vezes escrever apenas assim, fugitivus, que significa escravo fujão. A marca tira a identidade da pessoa. A marca era colocada, por exemplo, uma prostituta, uma mulher que perdia o direito de ser uma mulher de renome, uma matrona na sociedade romana, ela recebeu uma marca, podia ser com ferro quente na testa, desde a época da Grécia, ou seja, as marcas nunca eram bem vistas na sociedade greco-romana, porque a marca era algo para tirar a sua identidade. O selo dá a identidade. Você percebeu o paralelismo ou o paradoxo? Cristo dá para você um selo, porque ele lhe dá uma identidade. O anticristo propõe uma marca, que vai justamente tirar a sua identidade. Aí chama minha atenção que a marca do anticristo é dada sobre a mão direita e sobre a testa. Como ele sempre faz uma paródia dos atos de Deus, já dei exemplo aqui do dragão, dando o trono à besta, do cordeiro imolado e do dragão também imolado. Qual seria a paródia do anticristo ao colocar uma marca na testa e na mão? Por que não na perna? Por que na testa? Bom, era na testa que os escravos eram gravados, mas tem algo a mais. Se algum dia você tiver a oportunidade de ir a Israel, ou mesmo no YouTube, você procurar um vídeo assim, escreva lá no YouTube, Muro das Lamentações, Jerusalém, Judaísmo. Você se deparará com a cena de alguns judeus orando com uma caixinha preta aqui na testa e outra que eles geralmente seguram na mão esquerda. E essa caixa tem uma tira de couro. E ele, quando vai fazer a oração dele, ele coloca aquela caixinha no Muro das Lamentações e vai fazer a oração dele. Baruch haba beshem Adonai Eloheinu melech. E aquela caixinha preta é chamada de teflim em hebraico. Teflim vem da palavra tefilá, que significa prece ou preces no plural. E de onde vem a ideia dessa caixinha preta na testa e na mão? Se você depois olhar a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 8, ou também em Êxodo, capítulo 13, verso 6, você vai ver que Deus mandou que os hebreus colocassem por frontal, entre os olhos, na testa e na mão, um resumo da lei.
E os judeus realmente colocam naquela caixinha um resumo da lei. Eles colocam 4 textos do Antigo Testamento. Um deles é o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. E se você procurar a enciclopédia judaica, por exemplo, ela vai explicar que esse fato do judeu usar uma caixinha preta na testa e na mão significa a disposição máxima da identidade judaica. Através daquilo, ele está mostrando que ele é judeu e está fiel à lei de Deus. Com esse contexto em mente, lembrando que o Apocalipse foi escrito por um judeu e por uma igreja que tinha uma parte de membros vindos do judaísmo, Deus partiu do conhecido para o desconhecido. Mostrou para João que no futuro haverá um grande desafio para o povo de Deus que tem a ver com a fidelidade aos mandamentos e a identidade do povo de Deus. Muito bem, que Deus te abençoe de forma maravilhosa. Acredito eu que você chegou a uma grande compreensão do que de fato é o selo de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Não esquece, mais uma vez, aí, só lembrando de fazer a sua inscrição, deixar o seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. E também deixa aí o seu comentário, o que você entendeu à luz da Bíblia, tá bom? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus nos permitir.